depois a gente volta. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Veja que a linguagem é bem caseira, a linguagem é doméstica, e essas 3 medidas de farinha, na verdade, era a forma de se fazer um pão. Quando nós lemos Gênesis 18:6, lá nós temos a medida de se fazer um pão. Olha aí, e Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Veja que a Bíblia, irmãos, ela não é como um cordão cheio de bolinhas. A Bíblia é como uma corrente encadeada. Tudo nela está bem ligado, tudo está bem encadeado, bem encabeçado. E você pode notar que lá no Novo Testamento está falando do pão e como a mulher fazia. E olha que no tempo de Abraão já se fazia o pão com essas 3 medidas. Veja como é lindo a Bíblia. Isso é muito simples, são detalhes que enriquecem. Esses detalhes enriquecem a contextura bíblica que está sendo evidenciada. E aqui diz, ela introduziu 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Mas aqui você tem a parábola do fermento. Então eu vou começar hoje trazendo algo importante para os irmãos, pois já falamos da primeira vez sobre essa questão que estamos destacando aqui. Prestem bem atenção que essa palavra fermento, se não me foge a memória, miser é um substantivo feminino que quer dizer fermento. Fermento no grego tem essa expressão que aponta para contaminar moralmente, intelectualmente, qualquer coisa. Então, quando você olha para a Bíblia, a palavra fermento aqui não está falando simplesmente daquele produto que é colocado na massa para fazer o seu efeito de fermentação. Não. O fermento aqui na Bíblia, quando você olha para essa originalidade, está apontando para aquilo que vai envenenar, infectar moralmente, intelectualmente. É nesse sentido que o fermento aparece aqui no próprio texto original, quando se apresenta em Mateus capítulo 13, verso 33. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração aqui é sobre essa definição de fermento. A segunda coisa, eu falei na nossa mensagem passada, que quando nós atentamos para essa palavra fermento, Herbert Locke, ele diz que essa palavra fermento em Mateus 13 não tem nada de positivo. Há alguns teólogos que falam de 2 colocações sobre a parábola do fermento. Eles dizem que esse fermento aqui é como o evangelho que entra na massa, que é o mundo, e esse evangelho transforma essa massa mundana pelo poder que ele tem. Se isto for verdade, os irmãos podem observar que o mundo ainda não foi conquistado pelo evangelho. Por isso que alguns estudiosos são de concepção de que não se pode aplicar a palavra fermento aqui a um aspecto positivo. É por isso que eles apontam isso. Vocês têm 2 parábolas aí. Antes da parábola do fermento, nós temos a parábola da mostarda, o grão de mostarda. E agora você tem a palavra do fermento. Na parábola da mostarda, vocês podem observar que ela é exterior. Ela é exterior. Também ali já começa a mostrar que a igreja está saindo dos trilhos, só que ali é o lado externo. Quando a Bíblia fala de aves que estão juntas a essa grande árvore, essas árvores são líderes que estão liderando a igreja, não por amor, mas para usar o evangelho para ganhar fama e para ganhar dinheiro e posição.
na parábola da mostarda, mostra que do lado externo a igreja está contaminada, em que homens e mulheres que se dizem servos de Deus estão corruptos, dominados pelo pecado, usando o evangelho para ganhar fama, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para fazer a sua vida. Vocês se lembram do capítulo 4 de Daniel, quando é apresentado Nabucodonosor como uma grande árvore, que o mundo ia até ele. Hoje o evangelho está sendo uma grande árvore, aonde as aves, olha aí, olha aí, há um grão de mostarda que um homem pegando semeou no seu campo. Pode passar agora, olha aqui, ó. A qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus. Essas aves dos céus são homens que se dizem evangélicos e que entram no seio da igreja e se valem dos crentes simples, daqueles que na verdade são humildes, e essas aves aí, elas arrancam da igreja, sugam da igreja. Então, quando você vê um pastor pregar cobrando 30 mil, é uma ave de rapina no púlpito da igreja. Quando você vê uma pregadora ou um pregador cobrar 60 mil, 50 mil para cantar ou para pregar, é uma ave de rapina. Ele está no meio do evangelho, mas o evangelho nunca entrou nele. E isso está mostrando que a igreja está saindo dos trilhos. Escutem bem. E o grande problema é que tem crente que não compreende essa verdade. Agora há pouco eu li que a Bíblia diz, está claro em Mateus 10, digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia diz em 1 Timóteo que é digno sustentar o obreiro, sim ou não? Mas a Bíblia não fala que é para ele usar a igreja para ganhar dinheiro em nome da fé. Os que fazem isso são aves de rapina que vêm para o evangelho querendo a grandeza. E o grande problema é a igreja já saiu dos trilhos. Agora, a parte interna, esse é do lado externo. Muito importante, pastor Balbino, pastor Antônio Carlos, preste atenção. A igreja, ela não sai do trilho só porque tem cantor que cobra muito, pastor que cobra muito, ou pregador que cobra muito. Não, ela também sai dos trilhos pelo fermento. Enquanto que um é as aves que gostam de comer, são os devoradores, do outro lado tem o problema interno. O problema interno é que a massa, ela vai ser fermentada, contaminada por um pedacinho. Digamos que aqui seja um pão. Aliás, digamos que aqui seja uma massa. E eu quero que essa massa, ela receba a fermentação. Naquela época eu pegava um pedaço de pão velho, já fermentado, um pedaço. E esse pedaço do pão velho, eu ia diluir ele e jogar onde? Na nova massa. Pedaço de pão velho. Tem crente velho na igreja que é um fermento puro. Né, Luiz Fernando? Tem pão velho na igreja, borolento, seco, cheio de mofo, que até quando joga na gente, esse pão parece uma pedra. Tem crente na igreja que é um pão velho, que se você pegar um pedacinho dele e botar na massa nova, estraga todinho. É por isso que quando eu vejo uma irmã de ciclo de oração andar com a irmã desmantelada, eu digo, meu Deus, fermento nela. É assim ou não é? Vai já estragar. Às vezes é um irmão bom, é crente, é humilde, chora com tudo, glorifica a Deus, aí ele encosta perto do pão velho. Não é isso? Aí o pão velho, pastor Antônio Carlos, é uma massa velha que é assim, ainda tem mais. Quando é boa, dificilmente ela impregna logo. Coisa boa, vocês podem observar, coisas boas ninguém espalha. Irmão, pode observar que o fermento na internet,
Você prega uma mensagem, você dá um estudo bíblico, ninguém não, é pouca gente que espalha. Agora, quando é um fuxico para alcançar 500 mil, quando é fofoca, aí os crentes andam atrás. Os crentes vão atrás. Deixa eu dizer uma coisa, muito cuidado com a massa velha. A massa velha. Eu quero dizer algo muito importante aqui para a igreja nesta noite. Escutem bem. A igreja, ela está saindo dos trilhos por causa do que ela faz exteriormente. Todo mundo está vendo. O mundo está vendo escândalo de crente e eu tenho que pregar aqui para nós limpar a casa. É assim ou não é? Nós temos que pregar. Tem irmão, pastor, por que o senhor prega isso? Para tu prestar. Para ver se tu cria vergonha. Tu é fuxiqueiro, tu é veaco no bairro, tu é mentiroso. Compra, não paga, aí depois fica. Cadê o amor? Cadê o amor? Tu está escandalizando o evangelho. Pastor velho namorando. Esposa velha de pastor traindo o pastor. E o pau quebra. Aí tem a mostarda que está do lado de fora e tem o fermento que está do lado de dentro. E nós temos que limpar a casa. Vira para o teu irmão e diz, tem que limpar a casa. Bora, diga aí para ele. Tem que limpar a casa. Aqui em cima também. As irmãs também. Limpar a casa.